Voltamos à nossa conversa com a dança-terapeuta Flávia Keller. Bom, Flávia, agora falando sobre essa profissão atual, né, dança-terapia, né? Como é que isso começou na sua vida? Como é que surgiu esse setor? Pois é. Olha, vou falar uma coisa para você, Rodrigo. Durante muito tempo, o meu profissional era estritamente assim para me manter. Eu sou formada em hotelaria, mas já lá atrás, quando eu fui escolher o que eu queria fazer, eu já fui assim, meio que por eliminação. Eu não queria nada muito tradicional. Aí tinha aparecido esse curso na época, que foi em 97 que eu comecei a faculdade, né? E aí eu fiz hotelaria, que foi um curso incrível, mas assim, não foi uma coisa que... É muito difícil a gente saber o que a gente quer fazer com 17 anos, né? E até também é uma coisa que eu falo pra minha filha. Eu falei, fica tranquila, fica calma que você vai, né? Não precisa ser desespero, assim, sabe? Que nem fazer um reloginho com as coisas. Tem que sair da escola, tem que fazer não sei o que. A gente tem que se conhecer pra poder errar menos, eu acho, sabe? E aí, no fim, eu fiz hotelaria, foi ótimo. Mas eu não me identifiquei trabalhando depois, porque eu fiz um estágio, eu fui pra área, trabalhei. Falei, puxa, não é isso que eu quero. Então, assim, desde muito nova, eu já tinha essa coisa de não saber muito bem o que eu ia fazer, sabe? E a dança, ela nunca me veio como algo profissional. Por quê? Porque justamente eu não me formei na dança. Então, eu não, né? Eu até na época que eu fui escolher a faculdade, eu falei, acho que eu vou fazer licenciatura em dança pela Unicamp. Mas aí na época a gente tinha o vestibular, não tinha nada disso, né? E aí eu lembro que eu cheguei a prestar, mas eu não passei. E não tinha muitos outros lugares que tinha, e era muito longe. Então, assim, não deu, sabe? Assim, aquela coisa quando não encaixa a logística e tudo mais. Aí eu fiz hotelaria e não me encaixei no trabalho. Daí fiquei um tempo meio pensando o que eu ia fazer, só que eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro. Eu tinha 20 anos quando eu me formei, foram 2 anos e meio de superior. E aí eu acabei indo pro comércio, que é o que acontece com muita gente, né? A gente precisa trabalhar e tal. E fiquei bastante tempo no comércio. Então, o comércio foi uma escola para mim, né? Uma escola de administração comercial, uma escola de vendas. Eu trabalhei em lojas de nome, assim, lojas boas, né? No setor de roupa, né? Roupa de marca. Eu trabalhei em loja de calçado também, de franquia. Até quando houve oportunidade de eu abrir o meu próprio negócio. Então, quer dizer, o empreendedorismo também já vinha meio que... Porque como assim? Puxa, eu não encaixo aqui, não encaixo ali, não sei o que eu vou fazer. Eu sempre quis abrir alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade, né? Financeiramente falando, foi uma coisa assim que foi meio do nada que aconteceu. Eu falei, vamos fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, vamos abrir um negócio. E aí a gente abriu uma franquia, já estava casada nessa época. Então, assim, você viu, eu fiquei um tempão mesmo no comércio. Fiquei trabalhando, acho que quase 10 anos lá. Entre e sai de loja e tal. Fiquei trabalhando quase 10 anos. E aí eu abri um negócio. E foi uma franquia no ramo de alimentação, de castanhas caramelizadas na época. Esses quiosques de castanhas cheirosas. E aí foi outra escola pra gente, pra mim e pro meu marido. Porque a gente foi, vamos escolher uma franquia, porque franquia já vem meio modelo pronto, a gente nunca teve negócio, vamos tentar. A gente foi muito iludido, né? E aí, na hora ali, a gente viu que o baque era difícil ter uma franquia e tudo mais. E aí a gente ficou ali na labuta, né, tentando fazer virar aquele projeto, né, o negócio. A gente não tinha funcionário, eram os dois ali. Eu engravidei bem nessa... começo de ciclo do empreendedorismo ali, sabe? E eu fiquei... Nessa época, o Calil, meu marido, ficou muito por conta, né? Eu não conseguia ficar lá porque eu enjoava muito o cheiro da castanha. Nossa, eu ficava mal. E aí eu deixei meio que ele ali, sabe? E eu tive uma gravidez ok, mas realmente eu fiquei bem enjoada durante um bom tempo, assim. E aí, depois que a minha filha nasceu, a gente ainda tinha o quiosque e tal, mas estava muito difícil. Difícil, assim, de virar, sabe? E aí a gente acabou encerrando a operação, né? A gente encerrou a operação, minha filha tinha acho que 1 ano, assim. E aí depois disso, cada um falou, bom, então agora eu vou ficar por conta da minha filha, né? A gente chegou num acordo ali. E aí eu fiquei mãe. Então, assim, eu parei de trabalhar durante 2 anos e meio. Não fiz nada, não empreendi nem nada. Fiquei trabalhando como mãe ali, tá? Do dia a dia com a minha filha. E foi um período também maravilhoso. Ainda bem que eu tive essa oportunidade, né? De poder ser mãe em tempo integral, que eu sei que não é algo
né? Que muitas podem escolher, e eu pude escolher nessa época. E meu marido se dedicou bastante, ralou bastante para eu poder ter isso também. Então, assim, foi uma parceria ali. E aí, quando ela fez 2 anos e meio, eu senti que ela... Porque eu amamentei ela há muito tempo, por conta de poder estar com ela. Eu deixei e fui indo, sabe? E aí, assim, quando ela tava com 2 anos e meio, eu falei, acho que agora dá pra eu voltar. E nessa época, pra você ver, eu era síndica do meu prédio. Nossa. Me botaram nessa. Como eu tava com a filha, eu falei, tá bom, vou abraçar isso. Me dá aqui que eu abraço. E eu tenho muito essa mania de querer fazer coisas diferentes. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Detalhe, ao mesmo tempo. E aí eu tava síndica e mãe. Aí essa mesma administradora do meu condomínio me indicou para um condomínio, porque eu falei, eu tô querendo voltar a trabalhar e tal. Tá tendo um processo seletivo ali, é bem legal, o síndico é bacana e tal, um condomínio show. Então vamos fazer. E aí eu fui trabalhar com esse senhor que era síndico. Eu trabalhava dentro do prédio, era um prédio classe A, tinha um escritório lá dentro. Então eu fazia toda a parte de administração ali dentro. E aí fiquei lá 3 anos trabalhando com ele. Foi muito legal também. E continuei síndica. Então, assim, eu fiquei... Essa parte da gestão condominial apareceu na minha vida desse tempo. E foi uma parte importante da minha vida. Então, quer dizer, olha, até aí a dança não apareceu, você vê? Quanto estava desconectado? Eu fiquei um tempão síndica e trabalhando na área de gestão condominial mesmo. Eu me profissionalizei nessa parte e abracei essa parte de síndica profissional e tudo mais. E foi na pandemia que a dança apareceu de novo. Mas aí a dança veio gritando comigo. Chegou assim com os 2 pés na porta. Falando, minha filha, acorda, você vai esperar mais quanto tempo para você tomar as rédeas da sua vida de novo? E aí ela voltou na minha vida como uma válvula de escape. Eu comecei... Todo mundo ficou meio birutinha nessa época, né? E aí... cada um se virava com o que podia para tentar não enlouquecer, porque a gente ficou um período bem enclausurado mesmo, né? E aí a dança veio nesse lugar para eu não enlouquecer. E eu comecei a dançar dentro de casa, reproduzindo algumas coreografias do YouTube que aparecia. Mas assim, tudo muito dentro do estilo contemporâneo, que daí é uma dança livre, é uma dança mais... mais emocional, mais teatral, trabalha muito psicodrama, tudo isso dentro ali desse estilo, mesmo sem eu ter feito contemporâneo, porque é uma das modalidades que eu fiz menos na vida, assim, de fazer técnica mesmo, foi o contemporâneo. Eu já fiz várias outras modalidades, mas o contemporâneo eu fiz muito pouco. E aí eu comecei a trabalhar isso. E o bem que me fazia depois que eu dançava, reverberava com o relacionamento com a minha filha, reverberava no relacionamento com o marido, na minha mãe, porque nessa época minha mãe veio morar com a gente. Então, assim, eu sentia uma melhora no ambiente. Além de uma melhora em mim, que reverberava no ambiente. E eu comecei a estudar. Porque, né, a gente estava ali, eu comecei a estudar. Falei, gente, com certeza não vou precisar nem procurar muito. Já deve ter muito estudo sobre os benefícios da dança no campo emocional e mental, além do físico, né? E realmente, na primeira teclada que eu dei ali, já apareceu um universo de estudo. E aí eu já fui direto na fonte, que é a Maria Fuchs, né? Que foi a primeira mulher que trouxe uma metodologia própria. E ela deu esse nome, dança-terapia. E ela faleceu ano passado com 101 anos, uma bailarina argentina que dedicou uma vida a pesquisas e aplicação da dança como ferramenta terapêutica. Então, eu mergulhei nessa fonte de estudo, comecei a fazer cursos e workshops e tudo para ir me alimentando e tentando ver como que isso ia transbordar, né, para mim, assim. E aí eu comecei a criar um método próprio, porque ao ponto que eu vivi a transformação baseado na minha vivência com a dança e no que a dança-terapia trazia para mim, eu fui desenvolvendo um método próprio. Então, a dança-terapia, ela me trouxe um método de passar isso para frente, sabe? E junto com isso, nessa época da pandemia, foi uma época que eu estava me desligando da gestão condominial, né? Eu estava saindo dessa área porque eu estava achando assim que estava meio saturado para mim, assim, eu estava meio cansada e eu estava mergulhando numa outra área nova. Né, de startups, mergulhando nessa área, que é uma área promissora, financeiramente falando e tal. Então, eu estava nessa transição. E aí, a dança também me ajudou
sabe? Aí fazendo essa transição sem tanto sofrimento, assim. E aí, a hora que acabou esse período da startup, que foi um período contratado mesmo, assim, por mais eu fiquei meio baqueada, assim, né? De novo, o que eu vou fazer, Eu falei, bom, tá aqui, ó. Tá aqui a dança. E aí foi quando eu falei, agora eu vou entrar profissionalmente mesmo. Mas nesses anos todos que você ficou sem a dança, né? Trabalhando no comércio e tal, você sentia falta? Muita falta. Eu sempre eu queria sair pra dançar. Eu não queria sair pra balada. Eu queria sair era pra dançar. Eu sempre falava pras minhas amigas assim, onde a gente vai? Não, barzinho eu não quero. Quero ir em lugar que tem dança. Quero ir dançar. A dança, ela sempre me puxava. E eu dançava mesmo, assim, mesmo sem estar em escolas, né? Eu sempre dava um jeito de pôr pra fora, né? A minha dança, assim. Sempre gostei de inventar a coreografia, fazer. Então, eu escutava uma música, aquilo batia em mim, eu fazia as danças em casa, né? Dependendo de onde eu estivesse e tal. Então, é o que eu falei, assim, a dança sempre queria falar comigo de alguma forma, né, assim, falando bem poeticamente, mas eu não dava vazão para aquilo. Por quê? Porque eu tava muito desconectada mesmo, assim, muito orbitando em volta de outra vida que não era minha, sabe? Mas estava escondido em você ali, né? Sim, tava ali. E aí, assim, foi por isso que eu quis trabalhar com a dança, porque como ela me resgatou, ela me salvou de mim mesma, uma coisa que eu escutei de uma aluna falar isso, a dança salva vidas, me salvou de mim mesma, né, um depoimento, porque a gente fica muitas vezes sem referência do que a gente é, então a gente precisa voltar para quem a gente é, né, aquela famosa pirâmide do indivíduo. Para a gente conseguir fazer e ter, a gente primeiro precisa saber quem a gente é. E o quem a gente é não é o que a gente faz. Eu sou dança-terapeuta. Não, isso é a sua capacidade. Eu estou dança-terapeuta hoje. Mas quem eu sou? Né? O que a Flávia gosta? O que a Flávia não gosta? Né? A gente tem que fazer esse mergulho, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro, sabe? E eu vivi muito tempo assim. E aí, hoje, eu vejo o quanto me traz consciência a dança. Então, assim, consciência, trazer, raciocinar, pensar, isso tá condizente, isso não tá. Isso não quer dizer ser zen, ser calma, porque eu não sou. Eu não sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa agitada, né? Mas, assim, eu sempre tô refletindo, sempre tô pensando, tá, vamos lá, isso apareceu. O que eu posso fazer com isso? Eu tô com raiva agora. Vamos expressar a raiva, mas tá, expressei, agora eu faço o que com isso? Então, aí isso vai ajudando, isso é a inteligência emocional. A gente vai começando a lidar melhor com as nossas emoções. Isso também envolve, eu não sei se tem um pouco a ver com psicologia também, totalmente, né? E um pouco de coaching também, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas porque o coach, ele trabalha muito isso das ferramentas, de te dar perguntas interessantes, perguntas pertinentes, para que você reflita. Ele não te traz a resposta, e psicólogo também, né? Bota as perguntas ali, você que reflita e traga, né, o que faz sentido. E a dança é muito isso. Eu não falo nada pra você, não te induzo a nada, né? Eu facilito o caminho através da dança. Então, te proponho um convite para que você se permita experimentar essa vivência da dança e aí tenha tudo que ela traz de benefício. É um processo, né? Não é assim, vou lá, dancei hoje, já tô resolvida. Claro que não, como qualquer processo terapêutico. Mas assim, é além de passos e coreografias. E a dança, ela faz tão bem, assim, em termos de hormônios, ela libera endorfina, serotonina, a dopamina, só de assistir. Isso já está comprovado pela neurociência. Já tem estudos comprovados de que se você assistir um balé, assistir uma dança, você já tem essa produção, né, de hormônios do bem-estar, né, hormônios do prazer, que são falados, né, com esse termo, assim, que são esses hormônios que combatem o nosso cortisol, que gera o estresse. Então, assim, não precisa nem fazer, sabe? Às vezes é só assistir. Esses dias eu levei meu marido para assistir um balé. Ele tem as preferências dele. Ele falou, será que eu vou gostar desse aqui e tal? Ele falou, nossa, que incrível. Então, assim, a gente inunda, né, o corpo de bem-estar, assim, mesmo sem estar fazendo. Então, fazendo, é incrível o processo. A abertura que te dá de autoconhecimento é muito grande. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. A gente em destaque volta daqui a pouco. Até já.